Antes de começar, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações a cada novo vídeo. Curta, compartilhe e comente. Olá, estamos chegando com mais um Doses de Saúde, aquele nosso bate-papo semanal quando nós falamos sobre saúde com especialistas das mais diversas áreas da medicina e do setor que circula em torno desse tema. Hoje nós vamos falar sobre obesidade e cirurgia bariátrica, que é um problema que está atingindo muita gente, que às vezes é uma coisa silenciosa, que as pessoas não percebem, mas está aí. Vocês vão ficar bem interessados, bem enfronhados nesse assunto, como se diz. Nós temos o grande prazer de ter aqui em nossa bancada o Dr. Luiz Augusto Matar, que é cirurgião bariátrico, e doutora Alessandra Matar, sua esposa, psicóloga. Isso. Muito obrigado ao casal pela presença aqui em nosso programa, em nosso videocast. Eu tenho algumas informações aqui, só para a gente começar a abrir a nossa conversa, que em 2023 foram 6.480.000, em números redondos, de pessoas com obesidade no total. Este valor corresponde a 33,8% da população brasileira. Segundo o Atlas Mundial da Obesidade, a obesidade deve atingir 41% da população brasileira até 2035, com um impacto econômico na saúde estimado em 19,2 milhões de dólares, cerca de 3% do produto interno bruto. Doutor Matar, são números que realmente preocupam-me. Demais. E são números que às vezes a gente não entende muito o que significa, né? Só para a gente ter uma ideia, a obesidade a gente classifica como obeso uma pessoa que tem um índice de massa corporal acima de 30. Porque quando a gente fala que 33% da população está obeso, não é que está acima do peso. Uhum. Se você imaginar acima do peso, que é o IMC acima de 25, é mais de 50%. Então, a obesidade é aquele paciente que não é só aquele que você bate o olho e fala, tá gordinho. Não, é aquele que já está obeso mesmo, IMC acima de 30. Essa conta a gente pega o peso, divide pela altura ao quadrado e o normal é até 25. De 25 a 30 é sobrepeso, essa faixa não entra na estatística sua, ela entra acima de 30. Então esses números são maiores do que parecem. Doutora Alessandra, a tal da obesidade e também a síndrome metabólica, que é a mesma coisa, né? Isso mexe muito com a autoestima da pessoa, né? Mexe muito e é uma bola de neve, né? Você não sabe se a obesidade causa alguns transtornos psiquiátricos, né? Ou vice-versa. Se é o inverso, né? Então, o paciente, ele usa a comida como um mecanismo de defesa, como uma válvula de escape. E isso, quanto mais ele come para se aliviar da dor, mais ele fica triste por perder esse controle. Então, eu falo que cirurgia bariátrica não existe sem um acompanhamento de um psicólogo e de uma equipe multidisciplinar. Porque é uma doença que tem todo um contexto em volta dela. E é bom ter marido cirurgião que ele entende isso. Faço uma ideia. As cirurgias bariátricas hoje, doutor Luiz Augusto, são extremamente seguras, né? Extremamente seguras. Há quem compare uma cirurgia bariátrica a uma cirurgia para retirada de uma vesícula, por exemplo? Pode ser comparado hoje em dia. Em índice de complicação e índice de mortalidade, a gente dá para comparar hoje em dia. Eu que peguei a cirurgia bariátrica desde o início, quando a gente fazia cirurgia por corte ainda, que abria-se grandes incisões no abdômen, a cirurgia demorava 5 horas, 6 horas, esse paciente ficava 2 dias na UTI, ficava 7 dias internado. Dreno. Usava cidreno e ficava 1 semana a 10 dias com esse dreno. Então, era impensável nessa época imaginar que a gente chegaria nesse nível de técnico, né, de avanço técnico que a gente chegou hoje. Hoje a cirurgia bariátrica é laparoscópica, né, são 5 furinhos da barriga, então o trauma cirúrgico é muito mais
muito mais ameno. A cirurgia demora 50 minutos e o paciente muitas vezes vai embora no mesmo dia, no mais tardar, em 24 horas. Olha só. Então, a recuperação é incomparável com o que foi no passado. E isso a gente vê em outras técnicas cirúrgicas. Quanto mais segura vai ficando a cirurgia, as pessoas vão confiando mais no procedimento e o número de cirurgias vai aumentando. Porque as pessoas começam a ter coragem de fazer algo que eles tinham medo no passado. Certo. E a obesidade está associada a uma série de doenças, né? Diabetes, por aí, né? Exatamente. Como você estava comentando, a obesidade e a síndrome metabólica não são exatamente a mesma coisa. A obesidade é um excesso de peso, um excesso de gordura corporal, que ele pode ter um efeito assim estético, e aí vamos ter problemas psicológicos ligados a isso, porque hoje a nossa sociedade cobra um padrão de beleza muito ligado à magreza, né? Mas tem pessoas que são obesas e não são doentes, por incrível que pareça. É uma minoria, mas existe. Agora, a obesidade, na maioria das vezes, ela traz doenças com ela, né? A gente pode mencionar alguns. Risco de câncer. Tem 6 tipos de câncer diferentes que você aumenta o risco com a obesidade. Hipertensão, diabetes, esteatose hepática, gordura no fígado, que pode levar até uma cirrose. Problema ortopédico. Problemas ortopédicos são muito comuns. Então, todos esses problemas estão ligados à obesidade e não são diretamente proporcionais. O que eu quero dizer com isso? Tem pacientes que são pouco obesos e têm muitos problemas de saúde. E tem pacientes que são muito obesos e nem tem tanto assim. Então, a gente tem que individualizar cada caso para ver como tratar da melhor maneira possível. E existem casos que dá para você tratar sem a cirurgia bariátrica, com tratamento clínico, às vezes tratamento endoscópico. Mas aqueles casos onde a obesidade está levando a uma perda de saúde tão importante, não dá para a gente ficar esperando tentativas e erros de tratamento. A gente tem que ser mais incisivo no tratamento e lançar mão de armas mais poderosas para conseguir emagrecer aquela pessoa. Doutora Alessandra, dizia-se, numa época não muito distante, que o gordinho é uma pessoa feliz. Isso é piada, não é? É uma falácia, vamos dizer assim. E eu encontro muito isso no meu consultório, né? Do paciente falar, eu faço a piada antes de fazerem comigo. Então, é para ele se proteger mesmo. Então, ele já olha aquela cadeira de plástico branca, fala, já pro garçom, já traz 3, empilha para não quebrar comigo. Mas ele sofre muito com isso, né? Imagina. Eu estava até comentando com você. Existe bullying até dentro da própria família do obeso. E boicote. Se eu pego uma família obesa e vai no meu consultório só a mulher vai fazer cirurgia, a família toda fica contra a cirurgia. Porque vai ter que mudar a dinâmica da casa inteira. E mudar a dinâmica, o paciente tem que querer muito. Não é fácil você mudar. Então, assim, eu falo que sempre que o paciente chega uma família obesa, eu falo, vocês vão ter que mudar. Não é só a paciente. Então, aumentar... Porque é uma doença, né? Exatamente. E a casa inteira fica doente. O cachorro fica obeso. Eu tenho paciente que fala, doutora, o meu cachorro emagreceu. Porque a gente parou de dar comida, né? De fritura pro cachorro. Até isso acontece. Então, quando a família entende que essa dinâmica vai ser boa para todo mundo, que essa mudança de hábitos vai espirrar saúde em todo mundo, é muito bom. Então... todo paciente que vai operar lá na clínica, eles passam comigo, e uma das coisas que eu converso muito é sobre isso. Comprem a ideia de mudança. Porque se todo mundo comprar, é muito mais fácil do paciente se manter magro, de não ter reganho de peso, que é um problema muito grande que hoje também a gente está tendo, né, com reganho. Exatamente. A pandemia, eu acho que assustou muito a equipe com reganho de peso, de pós-cirurgia bariátrica. É isso. Porque é um problema comportamental, né? A gente faz uma alteração anatômica e metabólica no organismo do paciente, mas os maus hábitos de vida são implacáveis em relação ao peso. Então, mesmo com a modificação que a gente tenha feito, se ele volta a ter maus hábitos, ele vai voltar a engordar. E nem sempre a ginástica, né? Muita gente fala, não, vai fazer caminhada, vai fazer uma musculação, vai para uma academia, vai para o pilates, vai para todo lugar, né? Para correr da cirurgia. Isso nem sempre funciona, né? É muito bom, o exercício físico é muito bom para a manutenção do peso, né? A manutenção é essencial. Então, a gente sempre fala para o paciente que operou, em 30 dias ele tem que estar dentro da academia. E começar já, porque ele vai perder muito peso, e vai perder gordura e vai perder músculo.
Então, a gente precisa que ele perca peso com qualidade, ou seja, que ele mantenha a massa magra dele e perca a sua gordura. Mesmo porque o músculo, ele faz gastar energia, mesmo sem utilizá-lo, né? Então, para manutenção do peso, o exercício é muito importante. Nós tivemos um caso aqui, até de certa forma emblemático, até de um vereador muito conhecido aqui, que ele pesava 100 e não sei quantos quilos. Né? Ele fez essa cirurgia e, de repente, virou atleta. Sim, corredor. Corredor. E só um detalhe. O Carrijo. Ele virou... Beijo pro Carrijo. Quanto tempo que eu não vejo o Carrijo? Ele virou atleta depois que ele reganhou peso. Ele fez a cirurgia, perdeu muito peso, reganhou quase tudo. Que isso? Percebeu que se ele não mudasse o estilo de vida, a cirurgia não teria feito sucesso ou não faria sucesso. E aí ele entrou de cabeça no exercício físico, virou corredor e consegue manter o peso. Eu de vez em quando eu vejo por aí, ele realmente deu uma afinada, né? Como se diz. Quais os tipos que tem eu dei uma pesquisada, para não falar muita besteira aqui com vocês. São 2 tipos, né? Tem o sleeve, que é gastrectomia vertical, em manga, e o bypass gástrico. Como é que é isso, doutor? Essas são as 2 cirurgias mais realizadas no mundo, né? Existem várias técnicas, desde que começou o estudo da cirurgia bariátrica, há mais de 60 anos atrás. Técnicas vieram, foram embora, e o bypass gástrico é a cirurgia mais antiga e que nunca saiu de uso, né? De tão boa que ela é, vamos dizer assim. Existem técnicas hoje sendo pesquisadas, né? Mas essas 2, vamos dizer que é 90% do que se faz no mundo inteiro, né? O bypass gástrico é uma cirurgia que, em linhas gerais, a gente divide o estômago em 2, sendo um pequenininho que vai receber o alimento e um grande que fica de lado, produzindo o suco gástrico, as enzimas digestivas, mas não tem contato com o alimento. E aí a gente faz uma emenda do intestino com esse estômago pequenininho, para que o alimento desse faça um caminho, e uma outra emenda desse outro estômago grandão com o intestino embaixo. Então a gente faz um Y, é como se fosse um Y, Sim. onde num braço desse Y está o estômago pequeno, é onde desce o alimento. E no outro braço está o estômago grandão, onde desce as enzimas digestivas. Eles se encontram embaixo e aí começa o processo de quebra do alimento e absorção. Então essa cirurgia ela tem uma característica de restrição, porque restringe o volume porque o estômago está pequeno, e uma característica metabólica. Vários hormônios são produzidos com esse desvio que tiram a fome, que regulam a produção de insulina, que diminui colesterol e triglicéridos, que diminui esteatose. Por isso a gente chama ela de uma cirurgia metabólica. Certo. Ela combate a síndrome metabólica. Geralmente, alguns pacientes que fazem a cirurgia metabólica, a hora que você olha para ele, quem é leigo, fala, você não tem indicação. Você só tem uma barriguinha, né? O braço fino, a perna fina. E pensar que essa é a pior obesidade, né? O paciente que tem essa síndrome metabólica, ele precisa mais da cirurgia Que a turma do que brinca, um né? Que é paciente o bagre superobeso. de enchente, né? Esse aí é o perigoso, o bagre de enchente. É aquilo que eu comentei, às vezes o paciente não é tão obeso, mas ele é muito doente. Exato. E a cirurgia metabólica é muito mais indicada para ele do que para um paciente muito obeso, né? Mas voltando ao assunto, aí a gastrectomia vertical é uma cirurgia, entre aspas, mais simples, onde a gente mexe só no estômago. Então a gente faz um grampeamento vertical, por isso gastrectomia vertical, e a gente retira o corpo gástrico e o fundo gástrico. São partes do estômago, uma que acumula o alimento e a outra que produz um hormônio, que é a grelina, que é o hormônio da fome, e isso sai do organismo. Né? No bypass, nenhum órgão é retirado. No sleeve, a gente tira um pedaço do estômago. E a gente reduz de 85% a 90% do estômago. Então fica bem restrito o volume que essa pessoa come. Ela não tem desvio intestinal, né? Então no bypass a gente recomenda uma suplementação vitamínica. Nessa a gente recomenda só a suplementação que for necessária por um déficit de vitamina, né? Então é uma cirurgia mais simples, tem um efeito metabólico menor do que o bypass no tratamento dessas doenças que eu falei. Essa suplementação vitamínica que o senhor disse aí, isso seria assim, eterno? Eterno. Boa pergunta. Eterno. Na verdade, é assim, a gente recomenda que esse paciente profilaticamente, ou seja, antecipadamente, ele tome essas vitaminas para que não falte. Mas eu como bem, eu não tomo vitamina e meus exames são normais. Ok,
Mas o recomendado é que você use um polivitamínico geral para que essas vitaminas não faltem. Não quer dizer também que não vão faltar. Antes sobrar do que faltar. Exatamente. E assim, a gente acompanha esse paciente inicialmente a cada 6 meses e depois anualmente, para o resto da vida. Por quê? Porque mesmo com essa suplementação, se faltar alguma vitamina especificamente, a gente suplementa também aquela. Então, não quer dizer que ele está livre de um déficit de vitamina se ele suplementar. E não quer dizer também que se ele não suplementar, ele não vai ficar bem. Mas a gente recomenda. Mas uma coisa interessante que o paciente no pré-operatório, ele já vem com vários déficits de vitaminas, né? Exatamente. Porque ele não come bem, não é saudável. Então ele já vem com uma deficiência de ferro, Vitamina D, por exemplo. Come só porcaria, né? Como se fala, né? Vitamina D é impressionante. 70% das pessoas têm deficiência. Que coisa. Né? E, assim, não são só os obesos. Eu acho que a nossa alimentação foi empobrecendo com a evolução da humanidade, né? Então, hoje... Muita química também, né? Hoje é muito comum a necessidade de suplementação. Nos Estados Unidos, isso aí é uma febre, né? Se suplementa-se tudo, né? Uhum. A obesidade hoje pode ser encarada como uma doença, né? Sim. Uma pandemia. Pandemia. Uma pandemia. Se você pegar pós-Segunda Guerra Mundial, nada cresceu tanto quanto a obesidade. É impressionante. Nos Estados Unidos é uma coisa horrorosa. Né? Uma coisa impressionante. É só você ir nos parques da Disney e ver quantos estão naquelas motoquinhas porque não conseguem andar. Inclusive infantil também, parece. Sim, Né? a obesidade infantil Tem crescido muito. é alarmante. Tem crescido muito. E assim, uma criança filha de pais obesos, ela tem 80% de chance de ser um adulto obeso. Não só pela genética, mas pelo meio ambiente, como a Alessandra comentou. Se até o cachorro engorda, imagina uma criança. É um exemplo ali também. Né? E o que compra, falta, né? Exato, e falta o compra pra exercício cá. físico, e falta os pais serem o espelho dessa criança, né? Nós temos o nosso filho é atleta, ele é tenista, e a nossa menina não é atleta, né, de treinar todos os dias igual ele treina, mas é super... Ela vê na gente também, que a gente vai pra academia, que a gente faz esporte. Se cuida, Isso né? é muito importante. Os pais têm que formular essa ideia dentro de casa. Porque a criança sozinha, ela não vai ter esse suporte para conseguir sair dessa dinâmica. É mais fácil ela permanecer na dinâmica doente da casa, da obesidade. O exemplo é tudo, né? Exatamente. Não adianta você falar se você não... Vale mais que 1000 palavras. Exatamente, eu já vi isso. Ô, Alessandra, eu vou dispensar o doutor para vocês. Dispensa. Podem ser meus filhos, quase. Ô, Alessandra, a gente conversava ali antes do programa, você contou uma história de um casal, do pessoal que vai para a praia e A esposa não pode colocar maiô porque está muito obesa. maiô porque está muito gordo. Fica então em casa fazendo a comida para todo mundo. Ela vai para a cozinha. Porque a hora que a família chega, o banquete está pronto. Gente, que coisa horrorosa. Mas né? assim, tem várias histórias. Eu escuto histórias bizarras diariamente dentro do meu consultório. É o mais perfeito bullying, né? Isso. E esses dias a gente atendeu um paciente que ele toma 12 medicações, porque um problema que o paciente tem, um medo que ele tem de não poder mais tomar remédio, né, depois que faz a bariátrica. E eu estava explicando para ele que não tem esse problema. O paciente bariátrico comprimido pode... normal. O comprimido vai ser dissolvido dentro do estômago, então ele pode tomar. Não precisa trocar as medicações. E ele tinha transtorno bipolar, esquizofrenia, depressão. Então tem assim um conglomerado de doenças que também tem que serem tratadas pós-bariátrica. Cronicamente. Porque existe uma fantasia que o paciente vai fazer a cirurgia e os problemas psiquiátricos e emocionais vão ser curados junto. Não.
A esteatose hepática, a gordura no fígado vai, a diabetes vai, a hipertensão, mas a depressão dele, ele precisa acompanhar. Ele precisa ser medicado. A alta quem dá não é o cirurgião bariátrico de um paciente que tem depressão, mas o psiquiatra que está acompanhando. Então, é isso que a gente tem que tomar muito cuidado, que a obesidade está muito vinculada a várias doenças psiquiátricas. E não é porque faz a cirurgia que cura da doença psiquiátrica. Então, ele tem que continuar esse acompanhamento paralelo. E só um complemento, não é que a cirurgia bariátrica, na verdade, não cura nada. Porque a obesidade é uma doença crônica e incurável. É que eu ia te perguntar agora. Então, essa ideia de cronicidade das doenças ligadas à obesidade precisa ficar claro para as pessoas. Não só os problemas psicológicos que vão continuar lá, porque aquilo é da pessoa, mas também a própria obesidade vai continuar rondando ele. Se ele não mudar os hábitos definitivamente, e definitivamente é uma palavra difícil de a gente conceber, né? Na verdade, ele vai passar por altos e baixos. A vida da gente muda. As rotinas vão mudando, né? Como muda? Os casais se separam, filhos saem de casa, lutos acontecem por perdas de parentes. Tudo isso influencia na sua rotina, na sua alimentação, na prática de exercício físico, né? Então, a ideia de que o acompanhamento tem que sempre acontecer, ele é muito importante. Com o psicólogo, com o psiquiatra, com o cirurgião bariátrico, com o endócrino, com todo mundo, né? Tem que se cuidar. Você fala muito do paciente que tem um problema cardíaco, né? Porque um outro detalhe é que o paciente que ele faz a cirurgia, aí ele emagrece, ele acha que ele não precisa voltar, porque ele está resolvido, ele está curado. Ou aquele que reengorda, ele não volta porque ele tem vergonha. Porque ele fala, como que eu fiz algo para ser curado e eu não me curei? E eu dou o exemplo do paciente que vai no cardiologista. O paciente infarta, aí ele vai lá no cardiologista, o cardiologista dá um monte de remédio para ele e fala, agora você vai emagrecer e vai parar de fumar. E aí, daqui a um ano você volta. Ele não para de fumar e ele não emagrece. Mas ele volta no cardiologista depois de um ano. Cara de pau. Ele não tem vergonha. Ele tem vergonha do cirurgião bariátrico, mas do cardiologista não. Por quê? Porque ele sabe que se ele não voltar, ele vai morrer. Então ele tem medo e ele volta. Bom, os estigmas da obesidade, vamos dizer assim, né, interferem muito, né, na procura pela cirurgia. Sim. Até bom ficar claro, assim, que a cirurgia bariátrica ela foi criada para tratar a obesidade de doença, né, do ponto de vista fisiopatológico, né, não é estética, não é, mas é claro que essa questão estética e da cobrança da sociedade influencia na saúde mental desse paciente. Hoje não dá para a gente indicar uma cirurgia exclusivamente pelo estrago que a obesidade faz na saúde mental da pessoa, claro, mas sim pela saúde dela, pelo diabetes, pela esteatose, pela hipertensão, pelos problemas ortopédicos, mas o efeito estético é um efeito colateral, vamos dizer assim. Todo mundo fica feliz, se sentindo mais bonito, a autoestima é outra quando você emagrece. Então a gente vê muito paciente chegando no consultório imaginando que a cirurgia bariátrica é um tratamento estético, como uma cirurgia plástica, como num dermatologista, numa cirurgião plástico. E não é. Então, a indicação ela é muito precisa do ponto de vista de doença, obesidade. A gente tem que tomar cuidado para não banalizar, né, essa cirurgia. Exatamente. E qualquer coisinha, vamos fazer a cirurgia. Exatamente. Agora, isso vocês verificam lá, né? Claro, a indicação é muito precisa. E a gente contraindica muito também, né? A gente chega paciente lá na clínica que tem que perder 6, 7 quilos e quer fazer uma cirurgia bariátrica. A gente fala... Uma vantagem que a gente tem é que na clínica a gente oferece todos os tipos de tratamento. Então, não é só a cirurgia bariátrica. Por exemplo, existem tratamentos endoscópicos que são menos invasivos para perder menos peso. Por exemplo, o balão intragástrico, que é um procedimento que, por endoscopia, a gente posiciona dentro do estômago um balão, que é como se fosse uma bolinha, ele vai ocupar espaço e não vai deixar você comer tanto. Dá sensação de saciedade. Durante um ano, né? Tirou o balão, ele tem que já ter mudado de vida com o balão para ele dar continuidade para obter esse sucesso. Então, são procedimentos para pessoas que têm uma obesidade menos severa, que não tem indicação da cirurgia. Bom, às vezes o paciente se sente um fracassado por não ter conseguido bons resultados com outros métodos de emagrecimento. Aí procura a cirurgia bariátrica. Às vezes não, é muito frequente. Não, e até indicação, né? Quase 100%. Não, mas eles se sentem, quando ele chega lá, ele sabe... procurou todos os métodos. Exato. Ele sabe que ele tem indicação, mas ele se sente mal por ter essa indicação.
Mas o que a gente tem que deixar claro é o seguinte: tratar uma obesidade severa, vamos dizer, aquele paciente tem que perder 40, 50 quilos, é muito difícil para qualquer pessoa. Então não é que ele é um fracassado. Imagino. O próprio organismo luta para não perder Exato. peso. Então, o que eu comento sempre com ele, falou, a sua força de vontade, que é necessária para você perder peso, ela vai ser necessária também pós-cirurgia. A cirurgia bariátrica é só uma arma que eu vou te dar a mais para enfrentar esse problema que você tem na sua vida. Mas ainda a responsabilidade de enfrentá-lo diariamente vai continuar. Então não acho que vai ser fácil. Não é o caminho mais fácil, é o caminho mais eficiente. E mesmo assim, ainda você pode voltar a engordar. A ciência, né? A tecnologia, tudo mais, cada dia aparece aí com novos medicamentos milagrosos, essa coisa toda. E as pessoas insistem, às vezes, com o medicamento, o uso tópico de medicamentos ao invés da cirurgia, porque é mais fácil, como é que é? Nossa, é tão difícil essa... Tem essa mudado muito isso, né? Assim, os medicamentos para tratar a obesidade passaram por várias fases nas últimas décadas, né? Muitos deles foram proibidos porque causavam dependência, causavam depressão, atuavam no sistema nervoso central e foram tirados do mercado. A gente está vivendo agora uma época onde novas gerações de medicações têm aparecido e têm sido bem eficientes. A maioria esmagadora dessas medicações, elas foram descobertas com a cirurgia bariátrica. Então, esse desvio que eu comentei com você que o bypass faz, eles aumentam a produção de alguns hormônios que são chamados de incretinas. São mais ou menos de 12 a 14 tipos de hormônios desse. Eles pegaram um e sintetizaram no laboratório e vendem naquelas injeçõezinhas, que você deve saber. Existem 3 ou 4 tipos daquela, com absorção diferente, meia-vida eu gostaria que você diferente. explicasse bem isso, que eu conheço algumas pessoas que enveredaram por esse caminho dessas injeções. Elas funcionam muito bem. Se você quiser, você pode falar o nome à vontade. Pode falar? Pode, Então, claro. hoje a mais utilizada é o Ozempic, né? Que ela é semanal. Antes era o Saxenda, que ela era diária, né? E caro, né? Muito Dos caro. dois. E vem coisa mais cara por aí. Então, isso é uma cópia química de um dos hormônios, desses que eu comentei, das incretinas, onde eles mudaram alguma coisa da molécula. Então, a primeira liraglutida, depois agora é a semiglutida. Ela tem uma mudança química e que a absorção é mais lenta e você pode usar semanal. São medicações que funcionam muito bem quando bem indicadas e bem acompanhadas. Qual que é o problema? Vende-se sem receita. Vai na farmácia com a amiga e consegue comprar. Então, pela Eu conheço internet... gente que fez esse tipo de uso. Pela internet ou por aconselhamento de amigo, e vai lá, compra, usa de maneira inadequada e aí a gente vê problemas. Todo medicamento tem efeitos colaterais, né? Essa medicação pode dar diarreia, pode dar pancreatite, pode dar uma série de problemas gastrointestinais, se usados em doses erradas ou pessoas são mais suscetíveis. Então precisa de um acompanhamento médico. São medicações muito boas, que têm tido resultados muito bons, mas tem que ser bem orientado. E você imagina, se a gente está em uma cópia química de um hormônio e nós temos 12, você imagina o que está por vir ainda. E dá muito dinheiro, né, para a indústria. Para você ter uma ideia, farmacêutica. a indústria que produz essa medicação, ela é norueguesa. E o faturamento anual dela é maior que o PIB do país. Putz. Imagina o que está por vir. Se a gente está falando que é uma pandemia, que só aumenta, que a obesidade infantil está cada vez maior, todas as armas possíveis e imagináveis vão ter que ser usadas para a gente tentar conter isso. Muita gente pergunta, essas medicações melhorando não vão acabar com a cirurgia bariátrica? Não vai, porque a obesidade é tão maior que a gente vai ter que unir todas esses tratamentos para tentar combater esse problema que é tão grande. O interessante é as Anvisa da vida, por exemplo, não tem como fiscalizar esse tipo de coisa, de coibir essa venda sem receita. Deveria. Mas é complicado. Eu não sei como isso foi aprovado, né, na Anvisa, com a possibilidade de ser vendido sem receita. Né? É um problema sério isso aí. Agora, a medicação em si, a gente não pode confundir e achar que a medicação é ruim. Não, ela sendo mal usada, ela fica ruim. Se ela for bem usada, inclusive a gente usa em paciente pós-bariátrica que reganhou peso,
para ele recontrolar a Certo. vida dele. Porque a tendência com o passar do tempo, como eu falei, com a cirurgia, você eleva essas incretinas, a dose liberada no sangue, e com o passar dos anos ela vai caindo. Quando você dá uma dose na injeção, você volta a ter níveis que você tinha no começo da cirurgia. Então pode ser interessante por um período para a pessoa se reencontrar. O grande problema é que essas pessoas às vezes usam essa medicação de forma adequada, perde muito peso, mas o custo é muito alto e ela não consegue manter. E quando ela tira a medicação de uma maneira rápida, ela reengorda tudo de novo e às vezes mais. Então, até para você parar o tratamento, tem que ser bem orientado. E esse emagrecimento tem que ter muito cuidado, porque o paciente perde massa gorda e massa magra. E quando ele tem um reganho de peso, ele só ganha massa gorda. Então, um paciente que perde 30 quilos, que perdeu massa gorda e massa magra, e tem um reganho de peso, após esse emagrecimento, ele vai estar mais doente do que antes dele começar a usar a medicação ou até a cirurgia. E vai ser mais difícil dele perder peso. Você lembra que eu comentei que o músculo gasta energia para você viver. Se você vai minando, diminuindo a quantidade de músculo que você tem, o seu metabolismo, o seu gasto calórico diário vai ficar cada vez mais baixo. Exato. Então, cada ida e volta nesse efeito sanfona que você Exato. faz, você mina a sua musculatura. E o seu metabolismo é cada vez mais baixo. Então, você tem que restringir cada vez mais calorias para você conseguir perder peso. E é uma forma, a pessoa tem que encontrar, de repente, uma forma prazerosa, né, de conviver com esse tipo de coisa, né, que é fatal, né, não tem outra. Não tem tem outra. outro caminho. Exato, não tem mágica. Isso. E vende-se muito. Agora a internet, assim, é um campo muito perigoso, né, também. Do mesmo jeito que ela faz bem, ela faz muito terra mal. sem lei, né? Então, o paciente não entende que ele precisa manter essa mudança para continuar com saúde. E a gente vê diariamente que o reganho de peso e o efeito sanfona está em qualquer tratamento clínico, endoscópico, bariátrico, em qualquer lugar. E o que o paciente tem que entender é ter reganho de peso é muito prejudicial à saúde dele. Muito. A cooperação faz parte do ser humano. E a Unicred Aliança acredita nisso. Sabe da importância de cooperar e andar juntos para o desenvolvimento pessoal e profissional de cada cooperado. Estamos em Uberlândia e em mais 25 cidades, entre elas 3 capitais, e atendemos mais de 15 mil cooperados nesses 30 anos de existência. Não somos uma instituição financeira tradicional. Somos colaboração, planejamento, inovação e união. Tudo para você prosperar. Porque aqui, um ajuda o outro e todos ganham. Unicred Aliança, 30 anos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Matar, o senhor falou aí agora mesmo sobre, deu uma passada rápida sobre vesícula, cirurgia de vesícula. Hoje você fez. Como é que eu lembrei disso também agora. Tem gente que reclama de problemas subsequentes à cirurgia. Ótima pergunta. Problemas intestinais, por exemplo. Solta intestino, aquela coisa. Pode ser tirada de vesícula. Isso. Você fala. É porque existe uma relação grande da cirurgia de vesícula e a cirurgia bariátrica. Eu achei que era isso que você estava falando. Não, mas... não, é outra coisa. Mas eu vou aproveitar de dar uma pincelada. Porque hoje foi engraçado. Eu ia começar uma cirurgia bariátrica, o paciente falou, você não aproveita e já tira minha vesícula? Aí eu falei, mas por quê? Você não tem pedra, sua vesícula está perfeita. Eu falei, não, mas vai dar depois. É porque a perda de peso, de qualquer maneira, pode ser com qualquer método, né? Qualquer método, tratamento clínico, se for uma perda importante, você aumenta a chance de desenvolver pedra na vesícula. E aí se tem um estigma, principalmente nos meios de comunicação, internet, falando que todo paciente que faz bariátrica vai ter pedra na vesícula. E não vai. É 1/3 só desses pacientes que desenvolvem pedra. 2/3 não. Mas a sua pergunta específica é o seguinte. Quando a gente tira a vesícula é um reservatório de bile, né? A bile é produzida no fígado, que é outra informação importante, porque tem médicos na internet falando que se você tira a vesícula, você tira a bile do seu corpo.
E se você tira a bile do seu corpo, você não vai absorver certas vitaminas. E aí você tem que repor essas vitaminas. Quer dizer, completamente absurdo isso aí. Isso é falso, então. Totalmente falso. A vesícula é um reservatório. A bile é produzida no fígado, ela desce por 2 canais que se unem num canal único, e esse canal é ligado por outro canalzinho na vesícula, que é um reservatório. Então essa bile, ela bate numa válvulazinha perto do duodeno e ela vai enchendo a vesícula. Quando você come gordura, você tem os sinais locais, hormonais, que fazem com que essa vesícula se esprema, se contraia, e você joga um jato de bile no duodeno. Então a bile cai diretamente no duodeno em quantidade grande e ela vai emulsificar, quebrar essa gordura e vai facilitar a digestão. Né? Quando você tira a vesícula, você tirou o reservatório. É como se tirasse a caixa d'água de uma casa e ligasse a torneira direto no cano da rua. O fluxo é contínuo. Você não controla mais o volume que essa bile cai. Então, se você comer gordura, pode ser que a quantidade de bile que esteja caindo ali não seja suficiente. E aí você vai ter diarreia. E diarreia rápida. Você tem come e já vai banheiro. Eu conheço gente que não dá conta de levantar da mesa. Agora, até eu já estou em dúvida. E o que faz? Muito importante é o seguinte, pós-cirurgia de vesícula, você tem que manter uma dieta sem gordura. Eu recomendo 90 dias. Para quê? Para que o intestino acostume com esse fluxo contínuo. Depois disso, você pode reintroduzir a gordura devagar e vai tateando. Com isso, você diminui demais a chance de ter diarreia. Não zera, mas diminui demais. Isso é para todos os casos, doutor? Todos os casos. Tirou a vesícula, eu recomendo 90 dias sem gordura. Porque senão a sua chance de ter diarreia é maior. Mas o que é gordura? Dá um exemplo. Fritura, carne gorda, mesmo gordura simples, queijo muito amarelo, coisas que sejam muito gordurosas, que a digestão vai ser difícil. Entendi. Torresmo, né? Essas coisas. Delícia. Mas você tá com essa vesícula bem aí, você pode comer. Mas tem uma forma de evitar a retirada da bexiga? Da vesícula? Então, na verdade, a gente nunca sabe quando a pessoa vai desenvolver as pedras, né? Você só tira a vesícula, ou seja, a vesícula é uma vesícula doente, quando você identifica pedras na vesícula. Diferente das pedras do rim, que você pode ir lá, né, também. Que você pode expelir e que você pode ir lá com laser, muitas vezes, e quebrar ela. As pedras da vesícula são pedras de colesterol, elas não podem ser quebradas, não são de citrato de cálcio, carbonato de cálcio, como as do rim. Então você não consegue quebrá-las. E essa vesícula já é uma vesícula doente. Se você abrir a vesícula e tirar as pedras, ela vai continuar produzindo essas pedras. Então você tira a vesícula e resolve o problema. Isso está muito ligado a condições genéticas, ao tipo de alimentação, essa alimentação muito, muito gordurosa. Está ligado à obesidade, está ligado a essa perda de peso, né? Então, tem várias características que aumentam a chance de ter essas pedras. E aí, uma vez que você tem as pedras na vesícula, ela precisa ser retirada. Mas quando o paciente chega no consultório que já tem a pedra na vesícula, aí, geralmente, você tira, né? Antes da cirurgia bariátrica, né? Aí a gente já aproveita que vai fazer os furinhos da laparoscopia e a gente já faz as 2 cirurgias com uma anestesia só. Bom, já foi dito aqui, mas o pós-cirurgia bariátrica exige um regime alimentar severo, alguma coisa assim? Não é severo, eu acho que é diferente. É uma mudança de hábitos alimentares para sempre, sim. Se voltar ao que era antes, a comer muito carboidrato, muita gordura, ele vai voltar a ter reganho de peso. Ele vai ter reganho de peso, assim... Não tem escapatória. Ou o paciente muda de vida... Tem muito paciente que fala assim, mas doutor, o que eu vou ser proibido de comer? Nada. Aí eu falei, o que engorda? Não, e nada assim, ele pode comer... O que engorda, você está proibido, senão você vai engordar. Mas é igual agora. Mas assim, eu nunca mais vou poder comer macarrão? Vai. Mas hoje você come macarrão de segunda a domingo. Hoje você toma refrigerante todos os dias no almoço. Isso não dá. É incompatível com a... Não é porque vai fazer mal para a cirurgia, vai fazer mal para você. Exato. Entendeu? Essa é a grande questão. É claro que, assim, até bom deixar claro que alguns alimentos que a gente proíbe o paciente de comer, principalmente no bypass gástrico, eles têm a ver com a questão fibrosa desses alimentos, não a questão calórica. Então, por exemplo, bagaço de laranja, casca de jabuticaba, como a parte muscular do estômago ficou de lado, se essa pessoa comer, aquilo vai embuchando.
vai acumulando e pode Porque causar uma não obstrução. dissolve, né, isso no popular. A parte muscular do estômago que ia macerar isso, ela ficou de lado. Então, a mastigação, a gente depende muito mais dela, né? Porque vai cair no estômago pequenininho, que não tem mais essa função muscular. Mas essas coisas fibrosas, por mais que você mastigue, você não consegue quebrá-las. E aqui, se você comer em grande quantidade, elas podem obstruir. São os únicos alimentos que são proibidos. O resto, a gente recomenda que não se coma para você não voltar a engordar. A cirurgia bariátrica, isso veio agora na minha cabeça aqui, e interfere, influencia de alguma forma na questão do esôfago, por exemplo? Se é questão de esofagite, de queimação, Interessante essa essa coisa pergunta. toda. Influencia. Na verdade, se você tem já uma doença muito comum hoje em dia na população moderna, que é a doença do refluxo gastroesofágico, Isso, era o refluxo. né? Ela influencia sim. O sleeve, que é aquela gastrectomia vertical, que eu comentei, Influencia para mais e para menos. Ah, sim. Dependendo da técnica. Ah, tá. Então, no sleeve, que você faz a gastrectomia vertical, você imagina o seguinte: você tinha um estômago que era uma bolsa grande e o ácido ficava ali. E você já tinha refluxo, ou seja, você já tinha provavelmente um problema na válvula entre o esôfago e o estômago, que ela deveria ser um pouco alargada. Então, de vez em quando, você tinha esse refluxo, tinha queimação, regurgitação, voltava, não podia deitar depois que come, essas coisas típicas. Se você agora, em vez de uma bolsa grande, você tem um tubo, a pressão dentro desse tubo é muito maior do que na bolsa. Então, você imagina que eu aumentei a pressão dentro do estômago e o ácido está represado no local menor. E a válvula é frouxa, esse refluxo Sobe piora mais. muito. Mas piora assim, Bastante. muito, né? Bastante. Agora, no caso do bypass, se eu faço um estômago pequenininho, que está ligado ao esôfago, que praticamente não produz ácido, e eu pego esse estômago e faço o ácido cair a mais de 50 centímetros desse estômago, o peristaltismo do intestino aqui não deixa esse ácido voltar. Então você cura o refluxo. Ou você melhora muito o refluxo. Mas muito assim, o paciente... Esses dias uma paciente me ligou que ela dormia sentada, de refluxo, antes da cirurgia. Nossa. E voltava alimento também. Eu não sabia que voltava alimento. Pode voltar. Dependendo da frouxidão, né, da válvula. E ela falou, Alessandra, parece mágica. Eu fiz a cirurgia, O bypass. o bypass, e nunca mais tive refluxo. Então essa é uma questão para ser analisado é muito importante ser analisado no pré-operatório. E você pode indicar uma cirurgia ou outra baseado nisso, inclusive. E é uma coisa engraçada, porque aqui no Brasil a gente faz endoscopia prévia à cirurgia em todos os pacientes, exatamente para a gente poder indicar melhor. Em muitos lugares na Europa, nos Estados Unidos, eles não fazem. Eu atendi uma paciente que operou em Roma agora, semana passada, que ela nunca fez uma endoscopia. Ela tem 2 anos de operada, nem antes nem depois. Mas é básico isso, né? Tem gente que não... Então, Mas é a questão de custo, né? Lá a medicina é pública e eles levam muito em consideração essa questão estatística de necessidade populacional de se fazer o exame. Aqui a gente ainda tem uma medicina que ela é muito privada em relação aos planos de saúde, uma quantidade da população tem acesso, que é o que a gente mais lida. Então é mais fácil a gente fazer isso. O SUS cobre esse tipo de cirurgia? Cobre. Ainda é um problema, né? As filas do SUS são muito grandes. O número de instituições que fazem é pequena, perto do tanto de paciente obeso que tem. E durante muito tempo, para você ter uma ideia, desde 2010, se não me engano, a cirurgia videolaparoscópica entrou no hall da ANS. O que significa? Os planos de saúde são obrigados a cobrir elas por laparoscopia. No SUS, começou-se a fazer por laparoscopia, deve fazer uns 3, 4 anos. Então, quer dizer, foram 10 anos que no SUS só se fazia cirurgia aberta. E eu comentei no começo do programa a diferença que é uma cirurgia aberta e uma cirurgia por vídeo. Então, muita gente tinha medo. E hoje a fila, vamos dizer aí, deve estar de 6, 10, 12 anos, dependendo do local. Que é isso? e o problema todo é que esse paciente que está muito obeso ou com uma síndrome metabólica muito descompensada, que fala, ele morre. Na fila. Esperando. Na fila. Ou de um AVC, né? Infarte. AVC. Ou o que acontece? Essa fila, ela acaba tendo que ter prioridades. Então, você começa a dar prioridades para aqueles pacientes mais obesos, né? E aí, aqueles pacientes que não eram tão obesos, ele fica tanto tempo na fila que ele passa a ter
o mesmo grau de obesidade daqueles que estão indo agora. Então, essa fila só vai aumentando a obesidade. É muito triste a É o realidade que chama do SUS. de obesidade mórbida. Isso. A indicação de cirurgia, ela é basicamente para obesidade mórbida. Ou para obesidade grau 2, que a gente fala que é um nível, um degrau abaixo da mórbida, com comorbidades, que são essas doenças metabólicas que a gente comentou. Ô, gente, o nosso tempo está mais ou menos ali já mais pro final. O microfone está à disposição de vocês para os comentários que vocês queiram fazer sobre a cirurgia bariátrica, sobre os cuidados psicológicos que o paciente tem que ter no pré e no pós. Vou começar que você finaliza. Tá. O que eu quero deixar claro é que os pacientes não precisam ter vergonha e que ficar em casa e se esconder da obesidade vai fazer pior ainda para ele, e emocionalmente também. Então, eu acho que ele tem que buscar ajuda. E tem muita oportunidade de equipes boas, de tratamentos. O que ele precisa é ter coragem de assumir que ele precisa de ajuda. Não dá para colocar debaixo do tapete e ir levando a vida, porque a cada dia que ele não luta contra a obesidade, ele vai adquirindo uma doença, ele vai chegando mais perto da morte. O problema vai piorando, Então, né, cada dia. Encontrar equipes que consigam ajudá-lo. E equipes com know-how, né? Que também tem muita picaretagem nesse meio. Mas se ele encontra uma equipe boa, uma equipe coesa, ela vai poder ajudar muito. Ele vai transformar a vida dele. E procurar quem faça mais, né? Porque a gente falou ali antes, né? Não posso falar isso, que é meu marido, né? O cirurgião também que é bom, então eu preciso me conter. Quem faz mais, faz Melhor. Faz melhor. Mas, pegando o gancho do que a Alessandra falou, eu acho que é exatamente... a pessoa precisa procurar ajuda. Existe muito preconceito com a cirurgia bariátrica, a gente sabe disso. Foi melhorando, conforme a gente comentou, conforme a cirurgia foi ficando mais segura, diminuiu um pouco esse preconceito, mas ainda existe muito. Tem muito paciente que chega no meu consultório e fala: doutor, eu queria tanto fazer cirurgia, já faz 10 anos, mas tem tanta gente que fala mal, mas tem tanta gente que fala bem. Eles falam. Aí eu sempre pergunto, curiosamente, quem fala bem é quem fez? Ela fala, E, curiosamente, quem fala mal é quem não fez? Como é que o senhor sabe? Porque é sempre assim. Sempre tem alguém para dar um pitaco errado na tua vida. Tem. Então, converse com quem fez, né? Com quem tá... E com o que fez com aquela equipe também. Porque, às vezes, experiências ruins de paciente que operou em outro lugar, com técnicas diferentes, em épocas diferentes, a pessoa generaliza e acha que é sempre daquele jeito. Então, buscar ajuda é essencial. O tratamento da obesidade não é só cirúrgico. Existem casos que vai dar para fazer tratamento clínico, vai dar para fazer tratamento endoscópico, mas não demore. Tem muito paciente que chega lá, pais que levam filhos, falam, doutor, eu acho que tinha que fazer a cirurgia da minha filha, mas eu acho que ela é muito nova. Eu falo, mas você vai esperar quanto tempo? Você acha que tem chance dela conseguir perder peso sem a cirurgia? Não. Então vamos esperar quanto tempo? Que coisa, né? Então, não esperem. Tomem atitude, vão atrás do tratamento, qualquer que seja ele. Não estou falando que seja só cirúrgico, qualquer que seja ele. Mas tentem manter-se o máximo do tempo das vidas de vocês, em geral, magros, porque vocês vão ter menos doenças. É isso aí. Doutora Alessandra, doutor Matar, um prazeraço ter vocês Prazer dois. foi Eu nosso. adorei. Eu também gostei muito. Eu gostei muito. Eu também. Eu tenho certeza que você que nos acompanhou gostou bastante. Muito obrigado pela presença de vocês. Sucesso cada vez mais no trabalho de vocês e parabéns. Muito Obrigada. obrigado. Encerramos mais este Doses de Saúde. Contamos com vocês, é nosso @orley.moreira. Obrigado e até lá.